Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Esta é a nossa pré-aula, gravada aqui especialmente para o nosso canal AD Ministério Verdade e Vida, e eu quero, neste momento, convidar você para juntos a estudarmos a lição de número 8, essa lição que é muito rica, muito oportuna, para o nosso crescimento espiritual, ok? Queremos convidar os irmãos para nós estudarmos a lição de número 9, a conspiração de Amã contra os judeus. E você é nosso convidado especial para juntos, nesta lição de hoje, nós estudarmos então essa temática tão importante, um momento em que o Amã fica extremamente com raiva e deseja vingança para com Mardoqueu. E na lição de hoje você vai ver um pouquinho sobre um tema que é muito discutido, inclusive ainda na atualidade, o antissemitismo religioso, racial, cultural e em especial o religioso. Nós queremos então tratar desta temática hoje. Nós vemos que o projeto grande, o projeto plano diabólico de Amã era exatamente exterminar todos os judeus do reino persa, e a causa desse desejo, a motivação que levou isso, era uma motivação pessoal, era um problema pessoal que ele tinha com Mardoqueu, e veja que ele age de uma forma totalmente desproporcional, tentando atingir todo o povo, tentando atingir também ali a nação, toda a nação judaica. Então, a causa desse intento de Amã se revela de caráter pessoal, mas ele vai tentar atingir toda uma nação. A história bíblica que estudaremos hoje, irmãos, revela como é antiga o ódio, o rancor, a vingança que muitos têm contra o povo judeu. Então eu quero convidar você para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento que há na palavra de Deus, tá bom? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal AD Ministério Verdade e Vida, apertar o sininho de notificações e junto conosco, assim, aprender mais da poderosa palavra de Deus. Sempre que a gente colocar um vídeo aqui no nosso canal, você será ricamente abençoado com essa instrução, com esta palavra, para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Então nós contamos aí com a sua participação, contamos com a sua com você, né, participando conosco, interagindo também conosco para a glória de Deus e aprendendo um pouco mais da poderosa palavra do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos juntos aprender mais da poderosa palavra do Senhor Jesus. Lição de número 9. Hoje vamos falar sobre a conspiração de Amã contra os judeus. Esta lição, ela nos traz um tema muito importante, porque a conspiração contra os judeus não é de agora, não é de ontem, é antiga. Sempre houve um desejo, em especial do próprio Satanás, do diabo, de tentar eliminar, apagar do mapa, exterminar, destruir o povo de Deus, em especial ali tratando do contexto histórico do judaísmo. E hoje nós também temos, né, conhecimento de como ainda se perseguem constantemente aqueles que se declaram seguidores de Jesus. Então, isto é algo que não irá parar. Daqui para frente, a tendência é aumentar este tipo de perseguição, é aumentar esse tipo de pessoas que vai conspirar sempre contra, então, o povo de Deus. E, claro, nós queremos abordar isso hoje. Vamos para o nosso textuário. O nosso textuário vai trabalhar, tá certo? Aqui um texto lá de Mateus, capítulo 10, versículo de número 22. Mateus capítulo 10, versículo 22, ele diz assim: E os odiados de todos, e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui nós temos, nesse texto da palavra de Deus, o próprio Jesus falando sobre o sentimento que as pessoas teriam por aqueles que seguiam a sua vontade, que seguiam a ele. Então, isso fica claro para nós, queridos, que não é de hoje esta perseguição contra o povo de Deus. Sempre houve e sempre haverá pessoas que
se levantarão contra a nossa fidelidade, contra o nosso relacionamento e a nossa comunhão com Jesus. Você vê a história da igreja está recheada de pessoas que odiaram os cristãos simplesmente porque eles imitam e seguem Jesus. Então sempre houve e sempre haverá isso. É importante que nós entendamos, o próprio Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E aqui nesse texto de Mateus 10, 22, nós somos então orientados ou somos então tomados, né, de conhecimento pelo próprio Jesus de que nós seríamos odiados de todos. E a razão deste ódio, deste rancor, desta ira contra nós, seria então por causa do nome de Jesus. Mas, diz o texto, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ou seja, nós não podemos recuar, voltar, desistir por causa daqueles que nos perseguem. Pelo contrário, devemos continuar firme, olhando para Jesus, que é o nosso autor e consumador. Jamais devemos nos desmotivar ou entrar em pleno desespero porque somos perseguidos. Basta você olhar, por exemplo, a igreja primitiva, lá em Atos capítulo 5, versículo 40 em diante, nos mostra que Pedro e alguns apóstolos levaram uma baita de uma surra porque estavam pregando o evangelho. Olha o motivo pelo qual eles apanharam, porque estavam levando a mensagem de Cristo. Mas os apóstolos, ao invés de ficarem tristes ou abatidos, diz a Bíblia, que eles ficaram regozijados por terem sido achados dignos de sofrer por causa do Evangelho. Então, quando você é odiado por causa do nome de Jesus, é rejeitado por causa do nome de Jesus, que você possa entender e está se cumprindo na sua vida aquilo que Jesus já anunciou lá atrás. Isso significa que você está no caminho certo. Isso significa que você está na rota certa. Olha o que diz a nossa verdade prática. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Então, queridos, nós não fomos chamados para ser amigos do mundo, pelo contrário. A Bíblia, inclusive, diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. A Bíblia nos manda não nos conformarmos com o mundo. Então, o nosso padrão de vida ético e moral em Cristo Jesus sempre vai incomodar as trevas. Sempre vai ser uma pedra de tropeço para as trevas, que não gostam da luz, que vai sempre odiar a luz, que vai sempre desprezar a luz. Então nós não podemos, irmãos, achar que seremos agradáveis ao mundo, até porque essa agradabilidade ao mundo é sinal de que a nossa comunhão com Deus não está bem, nós não estamos refletindo nitidamente a glória de Cristo, a luz de Cristo. Ok? Então é mister que isto aconteça, que nós sejamos odiados por causa do Evangelho. E seguindo, irmãos, nós temos também a nossa leitura bíblica em classe. E eu quero chamar aqui a sua atenção. Se você possui um exemplar da Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Esté, capítulo 3, versículo 7. Se você não está aí com sua Bíblia na mão, mas você tem a sua lição, então pegue a sua lição para que juntos possamos fazer esta leitura da lição, a leitura bíblica em classe, da lição de número 9, tá bom? Lição de número 9, para nós estarmos assim meditando nesse texto. Nós temos duas leituras, uma está em Esther 3, 7 até o verso de número 11, e a outra leitura está em Esther, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 4. Vamos então fazer a nossa leitura bíblica em classe? Abra aí a sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus, ou abra a sua lição. Diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até ao do 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero:
Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata para entrarem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e deu a Amã, filho de Amadata, o Agagita, o adversário dos judeus. Disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Agora vamos para a leitura do texto no capítulo 4, verso 1 ao versículo 4. Ele diz assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamando com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, haviam entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em panos de saco e em cinzas. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu. E mandou vestes para vestir Mardoqueu, e tirou-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Aleluia. Então, queridos, nós temos aqui, nesta passagem bíblica, um fato muito interessante, muito curioso, a respeito de Amã com relação ao povo judeu. Vamos agora, então, para o nosso objetivo da lição. Os objetivos da lição de hoje é, primeiro, explicar o plano odioso de Amã. Segundo, destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. E terceiro, apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Então, nós trabalharemos esses três objetivos. Então, a nossa lição de hoje ela tem como propósito primordial trazer aí para os irmãos o conhecimento sobre esta vingança de Amã contra os judeus. Na lição anterior, nós estudamos sobre a resistência de Mardoqueu a Amã em não se curvar perante ele, não se inclinar perante ele. Isso, então, provocou em Amã uma vingança, um ódio muito grande e até mesmo desproporcional para com Mardoqueu. E agora nós temos, nesta lição de hoje, Amã, ele vai tentar exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Eu quero chamar aqui a sua atenção para, em primeiro lugar, o plano odioso de Amã. Queridos, as intrigas, as brigas, as dissensões, a inveja, sempre houve nos bastidores de um grande reino ou de um pequeno reino. Sempre houve. E aqui nós temos as intrigas e as patologias do poder. É muito perigoso quando alguém ele se sente, se acha o todo-poderoso, se acha superior aos outros a ponto de querer tirar a própria vida dos demais. Aqui nós vemos, irmãos, que a conduta de Mardoqueu vai incomodar o Amã, vai incomodar alguns dos seus súditos, alguns que estavam ali também a serviço de Amã ou que trabalhavam ali no reino, a ponto deles questionarem todos os dias por que Mardoqueu não se inclinava para Amã e desta forma desobedecendo a ordem do rei. Então Mardoqueu, quando declara que é judeu, então logo, de imediato, esses homens inconformados, incomodados, eles foram e denunciaram para Amã
que Mardoqueu não se curvava pelo fato de ser um judeu. Que nós, inclusive, comentamos a semana passada, que ele não se curvava, muito provavelmente, por questões religiosas. Não era que ele desrespeitava Amã como pessoa ou no cargo que exercia, mas provavelmente Amã estava exigindo, juntamente com a autorização do rei, um tipo de culto à personalidade de Amã. Então Mardoqueu não aceita isso, não se inclina, porque é costume e também é ético para os judeus se curvar somente perante o Deus de Israel. Então, o Amã, ao saber que Mardoqueu não se curva e não faz isso porque ele é judeu, acende a sua ira contra Mardoqueu e também contra a sua raça, contra os judeus, tendo em vista que nós falamos também na semana passada sobre as batalhas que sempre houveram ao longo da história entre os amalequitas, os descendentes de Amã, e o povo de Israel. Então, toda a história, provavelmente conhecida também por Amã, é trazido à cena, onde Amã passa agora a planejar não apenas um mal contra Mardoqueu, mas planeja um mal agora contra toda a nação. Então Amã, ao ver que Mardoqueu não se curvava, ele vai então planejar agora de forma muito desproporcional a morte do próprio Mardoqueu. Aqueles que entregaram Mardoqueu possivelmente o fizeram porque eles queriam lançar lenha na fogueira. Eles possivelmente entregaram Mardoqueu a Amã porque queriam ver se Mardoqueu sustentava o que ele estava fazendo quando Amã tivesse conhecimento do fato. Eles provocaram Mardoqueu e lançaram lenha na fogueira porque eram homens provocadores. Porque, irmãos, a inveja, intrigas, eles costumam reinar em todo tipo de grupo social. Não há um grupo social, e eu vou repetir, não há nenhum grupo social que a inveja não esteja, muitas vezes, infiltrando, entrando. Não há nenhum grupo social que não haja intrigas. Às vezes a gente até cria uma visão romântica, inclusive da igreja, de que na igreja as pessoas são perfeitas, não tem intrigas, não tem inveja, as pessoas são tipo um anjinho, eles não falham, mas na verdade a igreja é a comunidade de pecadores redimidos. Ainda somos pecadores, ainda erramos, ainda estamos na velha natureza, ainda há uma briga constante entre a carne e o espírito. Então, queridos, essa batalha ela permanece dentro de nós. Essa guerra contra as obras da carne permanece dentro de nós. E cá para nós, quem nunca foi tomado por um sentimento de inveja? Às vezes de uma amizade, às vezes de um trabalho, às vezes de um bem que a pessoa tem ou a outra conquistou, às vezes de um relacionamento, às vezes inveja de uma conquista de um amigo, de uma conquista de um vizinho. Quem nunca foi tomado por inveja? Esse sentimento, irmãos, ele parece que está enraizado na nossa natureza caída. E por isso, todo dia, nós precisamos crucificar essa natureza. E você vê que estes homens que interrogavam Mardoqueu diariamente por que ele não se curvavam, eles queriam mesmo colocar lenha na fogueira. A Bíblia diz em Provérbios que não havendo maldizente, cessará a contenda. Ele diz assim, não havendo lenha, o fogo se apagará. E não havendo maldizente, cessará a contenda. E é verdade. Se a gente não abastece o fogo com lenha, o fogo se apaga. E se não há maldizente, cessará a contenda. Mas o problema, queridos, é que tem sempre alguém para colocar lenha na fogueira. Tem sempre alguém para estar alimentando o fogo do ódio, da ira, do rancor, da vingança, da inveja. Tem sempre alguém que está alimentando este fogo. Tem sempre alguém que está espalhando contenda, está levando disse-me-disse, está acrescentando, está inventando, caluniando, invejando, por motivos espúrios, por motivos de vingança, por motivos pessoais, ou, por que não dizer, pela própria inveja. As pessoas estão constantemente fazendo isso, então não era diferente naqueles dias.
Alguns não gostavam também de Mardoqueu e por isso fizeram questão de entregar a Amã, sabendo, logicamente, do caráter de Amã, da dureza de coração de Amã, de como Amã era intolerante com qualquer prática que fosse de encontro à sua conduta, que fosse de encontro à sua personalidade, que fosse de encontro às suas opiniões. Então você vê, irmãos, que aqui nós temos um fato muito comum que ocorre também diariamente. E muitas vezes acontece, diga-se de passagem, dentro da própria igreja, irmãos. Eu pastorei a igreja desde 2015, então já vou aí para 10 anos pastoreando a igreja. Não é fácil, sei o que eu estou dizendo. Quantas vezes a inveja até pelo cargo, inveja pelo ofício, inveja pelo o outro que canta, pelo outro que prega, inveja porque o outro serve, inveja porque o outro faz, inveja porque o outro tá... sempre há, irmãos. Para trabalhar na obra de fato são poucos, mas para invejar quem trabalha são muitos. Para fazer crítica sobre quem está realmente trabalhando são muitos. Então, infelizmente, isso há também até dentro da comunidade religiosa. Você pode testemunhar isso, se o que eu estou falando procede ou não procede. Então, o plano odioso de Amã, que estará ali sendo feito com base aí nas intrigas, nessa patologia do poder, essa sede pelo poder. Então Amã ficou furioso, reagiu de maneira absolutamente desproporcional. Irmãos, era razoável que Amã ficasse chateado porque Mardoqueu não se curvou, até tomasse uma medida de punição para Mardoqueu, mandasse o prender por um tempo, desse um castigo a ele por um tempo, ou tomasse qualquer que seja outra medida necessária para que desse de lição para Mardoqueu. Mas veja, irmãos, ele não apenas ficou com raiva, com ira, com rancor, com ódio, planejando a morte de Mardoqueu, não a morte qualquer, uma morte na forca, como também a morte de todo o povo judeu. Meus irmãos, foi muito desproporcional. Então você veja que quem exerce autoridade em qualquer área da vida, ele precisa ser uma pessoa que age com serenidade, sabendo que, embora ele seja uma autoridade sobre aqueles súditos ali, há um Deus que é superior a ele, que coloca reis, remove reis, que elege, que também remove. Então é importante nós termos essa consciência de que o Senhor, ele comanda sobre tudo e sobre todos. E o abuso de poder, com certeza, levará à queda, como o próprio Provérbios 16, versículo 18 vai dizer. Então, o orgulho, irmãos, leva à ruína. Essa prepotência, esse se achar, esse se sentir, leva literalmente à ruína, queridos. Não tenha dúvida disso. Então nós temos aqui a extensão do plano. O Império Persa, que abrangia uma grande região, irmãos, o ponto 2 se estende a falar disso, ou seja, o Império Persa abrangia aí desde o rio Indo, na Índia, que é hoje o Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental, incluindo aí a parte norte da África, até a Etiópia, e se estendia até ao Mar Egeu, que hoje ou seja, o Mar Egeu, que até a Trácia, né, na Europa, que hoje é parte atual da Turquia, da Grécia e também da Bulgária, em linha reta, de um extremo a outro, era cerca de mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas e Amã ele planejou a destruição de todos os judeus, até dos 50.000 judeus que haviam retornado para Jerusalém e não estava diretamente ali em Suzã ou nas demais regiões de domínio persa, mas ele estende esse decreto a exterminar todos os judeus, todos. É a extensão desse plano, um plano astucioso, um plano oportunista, porque ele se aproveita da confiança do rei, se aproveita do cargo que exerce, se aproveita da influência que ele tem, ele se aproveita da sua posição para criar lei de uma forma muito astuciosa. Você vê que quando ele se apresenta para o rei, ele diz assim, olha, tem um povo aí que não cumpre as ordens do rei, que não está alinhado com a cultura do rei, com a lei do rei. Eles descumprem, mas ele não diz quem é o povo. Ele não diz qual é a prática que está desalinhada com a cultura do rei. Ele foi muito dúbio, ele foi muito astucioso, ele foi muito... trabalhou na sombra, irmãos, contra o povo judeu. Então ele não diz quem era,
Ele não diz o motivo, não diz a razão, nem diz também a punição que seria feita, né, diretamente. Você vê que no versículo 6, da nossa lição, quero chamar aí você para abrir também esse texto. Abra aí a sua Bíblia comigo, tá bom? Para a gente ver, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, para a gente verificar também esse texto de Esther, capítulo de número 3, versículo 6. Esther 3, 6. Abra aí comigo também para a gente ver esse texto da palavra de Deus. Então aí a gente percebe nitidamente, irmãos, como ele foi astucioso, né, astucioso no seu plano, no seu projeto contra o povo de Deus. Abra aí a sua Bíblia, para que juntos possamos ver aqui também esta passagem bíblica. É Esther, capítulo 6. Esther, capítulo 6, versículo de números... Capítulo 3, versículo 6. Esther 3 e 6. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Diz assim: porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que o povo era Mardoqueu. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Aí você vê no verso 7 que ele vai lançar sorte. No verso 8, Amã traz o caso para Assuero, e ele diz assim: existe espalhado disperso entre os povos, entre todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das tuas. E não cumpre, né, a lei do rei, a ordem do rei, pelo que não convém o rei tolerá-lo. Se bem parecer o rei, decreta-se que sejam mortos. Olha o que ele pede para o rei, irmãos, que todos os judeus sejam mortos. Mas ele não diz que era para o povo judeu. Por quê? Ele foi astucioso, ele foi maldoso. Então é um plano maligno, literalmente, contra o povo de Deus. E o nosso segundo ponto fala exatamente de como os judeus, Mardoqueu, Esther e todo o povo judeu, ele vai receber essa informação, porque Amã faz uma carta e deve ser enviada para todas as províncias sobre o decreto de matar todos os judeus. Então isso gera pavor, não apenas nos judeus, mas gerou pavor inclusive no próprio povo de Suzã, e ficaram assustados como Assuero poderia aceitar tal proposta, como Assuero poderia aceitar, né, tamanha astúcia da parte de Amã. E Amã, claro, né, planejou muito direitinho, disse que daria uma recompensa para o tesouro real. Veja, ele estava de fato disposto a fazer isso e usou recursos pessoais para investir, para que dessa forma o seu propósito fosse atendido. E aí nós vemos o pavor, irmãos. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado, e estava a ordem dele, né? A ordem expressa era que destruísse, matasse e lançasse a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Amã destilou todo o seu ódio. No texto, irmãos, que preparou, você vê que ele vai trazer aqui uma ordem de destruição para todos os judeus. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Você vê que era tão desproporcional, porque essa ideia que ele estava apresentando para o rei de que o povo estava na contramão da lei do rei, você vê que não havia em todo o Império Persa, não há nenhum registro de algum levante da parte dos judeus contra o Império. Então é totalmente infundada o que Amã está apresentando aqui. Mesmo assim, todos os judeus corriam um sério risco
né, de serem vítimas aí da perversidade de Amã, iniciada por Caim. A violência apavora ainda a humanidade nos tempos atuais. Então veja, lá no início, no princípio, nós vemos então o ódio, a vingança, a violência por parte de Caim, e a gente vê que essa violência se estende até hoje, irmãos, na humanidade. Essa violência está presente na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, aonde nós estamos inseridos, está marcado profundamente pela violência. E aí nós temos, enquanto a carta está circulando por todo o império, nós temos aí bebida e nós temos aí a confusão entre o povo de Suzã e o próprio povo judeu, e o Amã também, que está imerso em uma tristeza por causa de tudo isso. Então o Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, o que fez com que essas cartas chegassem rapidamente em todas as partes do reino, que ia de Suzã até Sardes, na província da Lídia, ali hoje o território turco. E depois das cartas enviadas a cada província, Suera e Amã, diz o texto bíblico, que eles puseram-se a beber, a festejar, tipo a comemorar. Amã, ciente do que estava fazendo, claramente conhecedor dos fatos, mas Assuero estava vendido na história, não sabia de fato que era um atentado contra o povo judeu. Ele não sabia, também não teve a cautela de examinar. Eis aqui o perigo, irmãos, de um líder, ele ouvir de primeira uma pessoa que traz um determinado problema sem apurar os fatos, sem analisar os casos. É um perigo quando isso é feito sem que seja de fato analisado, observado e examinado tudo que está em volta daquele comentário, daquela palavra, daquilo que está sendo dito. Então, as cartas que foram enviadas rapidamente circularam. Então os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, sem entender por que de tal ordem. Certamente, por não entenderem a repentina esdrúxula ordem do rei, Mardoqueu então entrou em profunda tristeza. A Bíblia diz que Mardoqueu rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, com cinzas, e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Então aqui você vê a profunda tristeza de Mardoqueu por causa do ocorrido. Havia ali um clima de luto, de jejum, de choro, de lamentação, porque eles sabiam que somente Deus poderia intervir, somente Deus poderia frear tamanha atitude esdrúxula da parte de Amã contra o povo judeu. Então ele vai aí ficar profundamente triste, vai clamar a Deus, vai começar a ter aí essa busca, né, e essa humilhação, esse rasgar as vestes, é um ato de humilhação também diante de Deus. E aí nós temos a crise e o clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar socorro divino. Você vê que o povo começa agora a buscar uma saída em Deus. Embora o livro não mencione Deus, você vê o povo sendo convocado para o jejum. Você vê que a mensagem, Mardoqueu se esforça para que chegue também o conhecimento de Esther, para que as providências fossem tomadas. A própria rainha também vai entrar em jejum e pede que os judeus também jejuem por ela. E também você vê que esse jejum se estende a todo o povo judeu em busca de socorro divino. E se de um lado havia fé e a bravura de 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, do outro lado havia essa aparente tranquilidade daqueles que ficaram no reinado persa, até que surge aí este grande problema travado aí por causa de Amã. Mesmo dentre os judeus que foram a Jerusalém, muitos dedicaram a construir suas casas luxuosas, dando um pouco valor aí também à reconstrução do templo, ou seja, também ficaram de uma certa forma acomodados e foram inclusive denunciados pelos profetas de que estavam dando mais atenção a seus projetos pessoais do que aos projetos do templo e de Deus. Eles foram aí exortados pelos profetas pós-exílicos, Ageu e Zacarias, e agora todos corriam o risco de ser exterminados, tanto aqueles que estavam em Jerusalém, que deveriam ter se dedicado à construção do templo, como aqueles que ficaram no reinado persa, onde aparentemente estava tudo tranquilo, de repente surge esta crise. Ou seja, agora todos corriam o risco de serem exterminados. Porque muitas vezes, irmãos, nós precisamos experimentar crises para que haja em nós um despertamento para buscar a Deus. Sabia que às vezes as crises é usada por Deus como um despertador para nos tirar do comodismo?
para nos tirar da nossa vida estável, estacionada e de inércia que muitas vezes nós estamos vivendo. Aí Deus precisa muitas vezes apertar, precisa às vezes permitir certas provações, certas crises para que haja esse despertamento. Então, a partir deste momento, o povo começa a jejuar, começa a buscar a Deus, e somente com uma vida de oração constante, irmãos, em casa, no templo, onde quer que nós chegamos, é que nós podemos ser instrumentos de Deus para vencer os planos malignos, os planos do mal. Por trás de Amã, irmãos, estava um plano totalmente diabólico, satânico, em tentar destruir os judeus e desta forma destruir o seu futuro descendente, destruir então a linhagem daquele que viria o Messias. Então, nós temos aqui esse plano odioso de Amã, que trouxe tristeza, que trouxe medo ao povo judeu. E por fim, queridos, nós temos então o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Ainda hoje, irmãos, ainda hoje, nós temos também o antissemitismo sendo praticado na atualidade. Não há dúvida de que ainda hoje há pessoas que odeiam os cristãos simplesmente por causa da sua fé em Jesus. Pastor, o que é o antissemitismo? O que é o antissemitismo? O antissemitismo, irmãos, se trata então de uma hostilidade sistemática contra os judeus. Essa prática de hostilidade, de ódio, de raiva, de querer destruir os judeus é o que nós chamamos, é o que nós conhecemos por antissemitismo. Esse antissemitismo, irmãos, nós também encontramos na atualidade de uma forma muito prática. Eu vi recentemente aí um professor ali se me fala a memória, da USP em São Paulo, ela declarando que fica com uma raiva, com um ódio. Ela fica para não ver o chão quando ela pega um Uber, e o Uber, quando a deixa no destino, e ela diz assim, tenha um bom dia, tenha uma boa tarde, o Uber olha para ela e diz assim, Deus te abençoe. Ela diz que fica para ver navio por causa da expressão Deus te abençoe. Ela diz que isso é, então, uma forma disseminada, né, do cristianismo de se propagar. Então ele se propaga de diversas formas, de diversas maneiras. Ela fica com ódio daquilo por causa da sua vasta, multifacetada forma de se manifestar no Brasil e no mundo. Então veja, irmãos, ainda hoje a gente tem pessoas assim que odeiam, né, os cristãos, que praticam o antissemitismo. Aí nós temos as faces do antissemitismo, dessa forma a prática do antissemitismo, que é a hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar algo ao longo da história. É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão desse tipo de ódio, né? No caso nós temos o antissemitismo religioso, o nacionalista e o racial. No aspecto religioso destaca-se então algumas perseguições. Por exemplo, no século XIV houve uma perseguição contra os judeus, alegando que os judeus foram a causa da disseminação da peste negra. Aí nós temos também na Idade Média também uma perseguição dada aos judeus através da Inquisição, principalmente a partir ali de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sixto IV. E a partir do ano 1536 também em Portugal, pela Inquisição Oficial do Tribunal do Santo Ofício, pelo Papa Paulo III, e ali teve como objetivo combater os que chamavam de heresia judaica. Então eles perseguem também o judaísmo, e ali milhões de judeus foram espoliados, torturados, execrados, mortos por não aderir ao catolicismo. Então veja, o próprio catolicismo perseguindo ali os judeus, né, praticando aí o antissemitismo religioso. Claro, também por questões econômicas, por questões políticas. No século XX, nós tivemos também o caso de Adolf Hitler, que também tentou destruir o povo judeu. No século II a.C., nós temos também o Antíoco Epifânio, que também tentou, de alguma forma ali, destruir os judeus. Então veja, isso é algo que você vê acontecer ao longo da história, e hoje ainda acontece isso. O antissemitismo nacionalista e racial, né, no aspecto nacionalista, é visto, por exemplo, no século XIX, no início do século XX, na Ucrânia,
e na Rússia através do chamado pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava então ódio, alimentando aí teorias da conspiração contra o povo. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. E durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler também protagonizou aí o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou aí 6 milhões de judeus em toda a Europa, irmãos. E nós temos ainda o antissemitismo hoje, né? A criação, por exemplo, do Estado de Israel no ano de 1948 não garantiu aí a paz aos judeus. Os países ainda vivem ali em estado de alerta em função dos ataques terroristas. Inclusive você está vendo aí uma guerra travada há mais de ano já entre Israel e o Hamas, ou Hamas e Israel, porque Hamas foi quem atacou Israel e fez milhares de vítimas, né? O mais brutal ataque aí, o mais brutal da história recente, né, que ocorreu aí em outubro de 2023, ou seja, vai fazer um ano agora em outubro, onde 5 grupos palestinos, eles armados, né, se uniram aí ao Hamas, e a partir da faixa de Gaza, eles vão atacar Israel pelo ar, por terra e pelo mar, cometendo aí barbáries inimagináveis contra os civis e deixando aí cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de 200 pessoas reféns. E depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhe garanta paz ou lhe garanta uma habitação, um lugar para viver. A sua verdadeira causa, na verdade, é o extermínio do Estado de Israel. E claro, só Jesus, né, o Messias, é quem salvará Israel destes ataques, salvará Israel destas investidas contra o povo de Israel. E claro, só Jesus, o Messias, salvará Israel quando a sua conversão, quando de sua conversão nacional, né, quando vier a acontecer aí, conforme Romanos 11, 26, Apocalipse 1, 7, onde nós queremos aí na ação do Messias para favorecer e salvar o povo de Israel. Então, a nossa lição de hoje, nós finalizamos por aqui. Eu quero deixar essa frase para a sua meditação, para a sua reflexão. Nunca subestime a natureza diabólica da vingança. Irmãos, a vingança é uma atitude diabólica. Não devemos subestimar quando alguém está movido por vingança, porque eles são capazes de fazer qualquer tipo de atrocidade para cumprir seus propósitos malignos, diabólicos e satânicos. E Deus nos cubra, nos proteja e nos guarde debaixo do seu poderoso sangue. Amém? Que Deus abençoe você. Chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a nossa próxima aula.